Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre a educação infantil nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena. Como que a gente faz a educação infantil valer a pena nesse momento onde as crianças estão distantes da escola, né? E os professores, eles estão, de alguma forma, mantendo contato com essas crianças. E como que a gente vai, como que fica a educação infantil nesse momento de pandemia? Como fazer educação à distância nesse momento, nesse período onde as crianças estão afastadas e estão sem a escola física, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, quais são os pontos mais importantes que a gente precisa de considerar nesse momento e em relação à criança e em relação à educação? Olha, a educação infantil e o ensino fundamental são totalmente diferentes, né? Nós temos diferentes tipos de abordagens, nós temos diferentes tipos de crianças, né? Nós temos diferentes tipos de crianças em todas as duas categorias, mas o que eu quero dizer é que as especificidades da criança de educação infantil são diferentes das especificidades da criança de ensino fundamental. Não que elas sejam totalmente diferentes, né? Nos primeiros anos do ensino fundamental, nós precisamos passar por uma transição, porque o ensino fundamental ele carrega um conteudismo maior e a abordagem acaba sendo diferente da abordagem da educação infantil, que carrega um nível de experiências, um nível de apreensão do aprendizado muito abordado de forma muito diferente do ensino fundamental. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Essa diferença, porque as duas etapas de ensino compreendem crianças que estão em etapas de desenvolvimento diferentes, mas continuam sendo crianças e continuam enxergando o mundo pela ludicidade, pelo brincar, pela imaginação, né? Eles ainda continuam tendo especificidades diferentes de aprendizado do que pessoas adultas, por exemplo. Então, é preciso, o primeiro ponto que eu quero falar é isso, né? Ressaltar a diferença de abordagem de ensino, do ensino fundamental para o ensino para a educação infantil, e a gente precisa entender que não dá para fazer igual. Não dá para fazer igual na educação infantil e o ensino fundamental. Eles são diferentes abordagens, mas a gente não pode esquecer que esses indivíduos são crianças. Esse é o primeiro ponto a considerar. É uma diferença, mas ainda assim a gente precisa ter uma sensibilidade para abordar. Eu vou focar um pouco mais a minha conversa aqui na educação infantil, porque é o ambiente onde eu atuo e é o ambiente que está um pouco mais fragilizado nesse sentido, e é o ambiente que gera mais dúvidas, mais perguntas, mais questionamentos e mais incômodo, tanto das famílias quanto dos professores que estão envolvidos nisso e preocupados em como oferecer melhores estímulos para as crianças, como não deixar essas crianças à mercê de uma situação em que está todo mundo com muitas incertezas, né? O ensino fundamental ele tem um pouco mais de aparato, porque as crianças conseguem aprender o ensino à distância mais transmissivo, mais conteúdo, um pouco melhor do que as de educação infantil, que elas estão muito nas interações sociais, nas interações com o meio, né? Então, nesse sentido, é desafiador para que a gente consiga estabelecer uma troca efetiva, né? Para que essa criança consiga assimilar os estímulos dessa forma à distância, porque é muito complicado a gente criar um vínculo à distância com uma criança de até 5 anos. Né? A criança de ensino fundamental consegue sentar e prestar mais atenção naquilo que está sendo passado para ela via internet. Agora, a educação infantil, a criança de 0 a 5 anos, ela está muito mais no tateio experimental, ela está muito mais nas explorações táteis, né? Ela está muito mais no contato físico presencial.
Então, é um desafio para a gente na educação infantil conseguir estabelecer os estímulos e fazer com que esses estímulos sejam efetivos para essa criança dessa maneira, com distância física, né? Então, a gente vai conseguir chegar no meio termo no final dessa conversa, mas antes a gente precisa pensar num monte de coisa. Primeiro a gente pensou já nessa diferença de abordagem, diferença de especificidade das crianças de ensino fundamental e de educação infantil. Agora a gente vai pensar também nas diferenças de realidades das pessoas, né? As diferenças de realidades, as diferenças de oportunidades de acesso a esse meio de comunicação que a gente está fazendo agora, que é a internet, que é o telefone, que é o computador, né? Que são as mídias sociais. As crianças, elas têm diferentes oportunidades de acesso, tanto as crianças quanto os professores também. As tecnologias, elas ainda não estão disponíveis para todos, né? Ela não é uma coisa tão democrática assim. Poderia ser, mas isso envolve muitas questões das desigualdades sociais, as questões de oportunidades que talvez até o governo possa oferecer para essas pessoas de forma unânime, né? E a gente sabe que isso não tem ainda um alcance para todos, né? E a gente também tem, considerando as realidades diferentes de cada um. Às vezes a gente tem uma criança que está num lugar, numa geografia que não tem sinal, ou que não tem hábito de tecnologia, não tem hábito de acessar a internet. Por exemplo, a criança do campo, né? Ela não vive essa realidade virtual, ela vive uma realidade mais da natureza, né? A gente também tem as crianças com necessidades especiais, que têm formas diferentes de contato com o mundo, de formas diferentes de assimilação. Então, às vezes, talvez esse meio ele não seja tão democrático assim mesmo. Talvez esse meio ele não consiga, pela natureza dele e pela diferença das naturezas das pessoas, ele não consiga, com certeza, atingir a todos, né? Mas no que a gente dá conta de atingir, a gente pode pensar em abordagens diferentes para diferentes contextos, né? Se a gente não consegue chegar na criança, a gente, aqui como mediador, a gente consegue chegar em quem está com a criança, né? Então, geralmente, um adulto está conduzindo essa criança, a gente consegue chegar nele e orientar para que esse mediador conduza a criança de uma maneira positiva para ambos, né? Então, a gente vai pensar nessa questão também. O que a gente tem que fazer quando a gente pensa nessas diferenças é adequar a nossa linguagem, adequar as nossas propostas, as nossas atividades ao contexto que a gente vai aplicar essa questão, essa condução que a gente está fazendo aqui, dessa maneira online, né? Dessa maneira tecnológica e sofisticada, né? Vamos dizer. Outro ponto que a gente tem que prestar bem atenção é que a educação ela tem uma tendência a didatizar a infância e a didatizar-se. A gente vê claramente isso nas construções daqueles livros didáticos, daquelas apostilas que muitas escolas oferecem. A gente tem uma tendência a didatizar. Agora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo, depois a gente vai fazer aquilo outro. Essa forma de abordar a educação é uma maneira bem conteudista e bem transmissiva. E então a gente tem que pensar nessa questão, se a gente vai escolher ser tão transmissivo assim e estabelecer poucas trocas, porque quando a gente transmite, é só a gente que fala e o outro recebe. A gente vai analisar em que posição que a gente está colocando essa criança, porque a gente esquece nesse momento que a criança tem uma condição de buscar, né, em diferentes formas de comunicação, as suas maneiras de codificar o mundo. Né? Ela percebe todas as representações linguísticas, todas as maneiras de comunicação, expressões, olhares, sons.
imagens, né, comportamentos, ela consegue perceber todas as formas, né, as expressões com as quais ela tem contato e ela tenta decifrar aquele mundo à sua maneira. Cada criança decifra à sua maneira, de acordo com o nível de desenvolvimento dela, de acordo com o que o seu organismo permite que ela assimile esse mundo. E se a gente observar esse ponto, a gente consegue perceber que não dá para a gente ser tão transmissivo. A gente pode ser transmissivo com o adulto, que já está estabelecido nesse ponto, que já consegue criar uma suposição e uma conclusão desse mundo um pouco mais madura, mas a criança ela ainda está construindo, né? Então a gente precisa pensar um pouco se a gente vai querer reproduzir essa lógica da transmissividade e do conteudismo para uma criança de educação infantil que está num período muito motor, que está num período muito sensorial, que está num período onde ela tem muita troca física e afetiva com esse mundo, numa criança que está em pleno vapor em construção social, em construções de trocas sociais com esse meio, né? Socialização em alta nesse momento. Então, se a gente pensar só na transmissividade, a gente vai produzir que tipo de ser? Um ser que só recebe. E aí a gente precisa, nesse momento, principalmente, de seres que criam, de seres que saiam do lugar, né? Que saiam da caixinha e que criem possibilidades de movimentos maiores com esse meio, movimentos mais criativos, para que ele construa uma realidade mais agradável, uma realidade mais saudável, né? A nível mental também para ele, e a longo prazo, e se a gente for olhar no nível mais macro, nível mais amplo, quando ele for adulto, ele vai ser um indivíduo mais capaz de solucionar outros tipos de problemas do que se ele só ficasse esperando as coisas acontecerem, a informação chegar, a instrução chegar para ele agir. É muito diferente quando a gente cria um ser mais autônomo e mais autêntico. E a criação desse ser está fora da transmissividade, está fora do condicionamento que essa didatização da infância ela propõe, né? Então é um ponto a se pensar, é um ponto para quem está lidando com a educação nesse momento a pensar muito seriamente, com muito carinho, muito cuidado, porque a gente está impactando um futuro, né? A gente está fazendo alguma coisa aqui que é a curto prazo, que resolve o nosso problema, passei a informação, pronto, acabou, fui embora, mas a gente está gerando uma situação e talvez um problema para esse ser a longo prazo, né? A gente não está conseguindo, às vezes, desenvolver habilidades de vida para ele, desenvolver habilidades para que ele consiga se articular melhor na fase adulta. Então, vamos pensar nesse ponto da didatização da infância e da didatização da educação, porque é uma linha muito tênue, né? Nós, educadores, estamos nessa linha, promovendo aí coisas que às vezes talvez não criem um efeito legal, né? Então, vamos pensar bem nisso e educar o nosso olhar, educar as nossas propostas aí para uma formação humana mais consistente, né? Então, beleza, a gente já pensou nesses 3 pontos, na diferença da educação infantil e educação do ensino fundamental, a gente já observou as diferenças das realidades, a gente já pensou nessa forma como a gente vai transmitir as nossas propostas, os nossos processos, e aí diante disso, então, o que a gente faz, né? O que a gente vai fazer diante desses pensamentos, diante desses questionamentos, diante dessas proposições? Diante dessas análises que a gente acabou de fazer aqui agora, o que a gente vai pensar? Bom, é hora da gente pensar uma mudança de rota. Se a gente estiver nessa lógica conteudista e transmissível, que é uma lógica que eu não defendo muito, né? Deixar bem claro aqui, não defendo muito isso, porque eu acho que isso anula a criança,
que isso resolve a vida do currículo, resolve a vida do professor, resolve a vida do conteúdo que é colocado, às vezes, que é construído para a gente passar, mas não resolve a vida da criança, não, porque a gente não sabe verdadeiramente se aquilo foi bem assimilado e se a gente pode pular de etapa de verdade. A gente está fazendo só uma lógica do mercado, que é a lógica de colocar aquilo ali, aquela coisa para funcionar, né? Aquela indústria da escola para funcionar, né? A indústria do tecnicismo, a indústria da formação de um ser para que ele resolva as possibilidades do meio em que ele está inserido, que ele passa no vestibular, e o menino tem 5 anos, você está preocupado com o vestibular. Então, eu acho isso pouca lógica, porque o vestibular ainda está longe, ele ainda tem muita coisa para conquistar, ele ainda tem uma maturidade muito enorme para chegar até lá, né? Primeiro ele tem que saber até escolher o que ele quer da vida dele, e isso aí começa quando ele é bem pequeno, quando ele tem muito menos do que 5 anos de idade. E quando o indivíduo precisa se perceber melhor e conseguir seguir sua vida de uma maneira mais autêntica, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente precisa mudar a rota para a gente fazer uma educação mais significativa, para a gente promover uma aprendizagem mais significativa, para a gente poder diminuir a passividade desse ser. Quando a gente transmite, ele só recebe, ele fica escutando e a gente não sabe nem se aquilo está fazendo sentido para essa criança. A gente precisa estimular mais a investigação dessa criança, permitir para ela mais experiências, permitir que ela busque mais esse conhecimento, promover o prazer dela em aprender as coisas, né? E aí isso significa que a gente deve tornar a educação menos mecânica, né? Menos preparatória, menos no sentido de vou ensinar essa criança, vou alfabetizar essa criança para quando ela chegar no ensino fundamental, o professor poder avançar, a escola poder avançar mais os conteúdos, né, nos conhecimentos que essa criança precisa adquirir para ficar mais fácil para o professor ali inserir outros contextos, outras possibilidades, para inserir outros conhecimentos, para estimular um pouco mais o raciocínio, para puxar essa criança. Nossa, mas isso às vezes é muito pesado para a criança que está ali, poxa, ela tá tateando o meio e a gente já tá jogando coisa em cima, já tá jorrando de coisa em cima. Calma, a gente já tá assim, a gente já tá estressado, a gente já tá com esse negócio de, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho meta, eu tenho horário, eu tenho que, essa noite eu não posso dormir porque, enfim, eu tenho que fazer um trabalho que é complicado, é muito complicado, porque envolve a nossa realidade de adulto é assim, a gente vai ter que lidar com isso. Mas aí onde é que está o nosso aparato emocional? Onde é que está a nossa saúde mental nisso tudo? É porque cada um busca o meio de se equilibrar aí, nesse sentido. Agora a criança, ela ainda não tem essas habilidades, ela não tem essas competências, não. Então a gente vai construindo devagar esse ser para ele lidar com isso depois de uma maneira mais firme, né? Se a gente já está colocando meta para esse menino de 5 anos, a gente já está colocando, já está apertando já o parafuso, já está criando um ser estressado, um ser que às vezes não consegue lidar com tanta informação assim, né? Então, a gente está falando aqui de educação infantil, viu, gente? Não estou falando de ensino médio, não. Ensino médio, o menino já está mais preparado para lidar com todas essas cobranças, com todas essas expectativas, já vai entrar no mundo competitivo mesmo. Agora, a criança de 5 anos, ela acabou de chegar, né? Então, a gente tem que cuidar dela com um pouco mais de carinho aí, com um pouco mais de abordagem, uma abordagem um pouco mais cuidadosa para a gente possibilitar um ser mais tranquilo, né? Um ser mais firme no futuro que é próximo aí, né? A médio prazo. Então a gente vai tentar, né, tornar a educação menos mecânica, menos preparatória e mais focada no desenvolvimento integral, que é isso que a gente precisa pensar nesse momento. O menino está em desenvolvimento, né? Acabou de nascer, está com 5 anos de idade aí. Quem que ele é? Ele é um ser que está começando a construir aí os seus passinhos. Então a gente vai tratar ele com estímulo, com qualidade, sim, mas sem essa pressão que o mundo faz, né, nesse adulto que somos nós,
a gente vai deixar essa criança um pouco livre disso. E isso, ela depende de quem para fazer isso? De nós. Se não for a gente, o mundo engole mesmo. A gente já é engolido, aí a gente vai reproduzir isso com a criança. Vamos pegar um pouco mais leve, né? Essa aí que eu defendo, essa coisa que eu defendo, porque isso acaba esbarrando nas concepções de infância que a gente tem, né? A gente pensa na educação das pessoas e a gente pensa numa concepção de infância, de um mundo que tem já uma visão equivocada sobre como que é a criança, de como que a criança se desenvolve, de como que a criança precisa ser conduzida nesse meio, de como que acontecem as assimilações dessa criança. As pessoas já têm uma visão de educação um pouco equivocada, né? De que a criança é um ser raso, vazio, que a gente precisa preencher. Não é bem assim, não. A criança, ela é um ser que já vem com algum conhecimento e ela estabelece essas trocas e ela produz mais conhecimento ainda para nós. Às vezes a gente aprende mais com a criança do que ela com a gente. Às vezes a gente está ali pelejando para poder passar, para poder fazer a criança entender uma coisa e ela já entendeu aquilo ou entendeu aquilo de uma outra maneira muito mais na frente do que aquilo que você está querendo passar, né? E às vezes a gente fica lá pelejando também para poder dar um brinquedinho bacana para a criança, né? Um caro, todo cheio de estímulo e não sei o quê, e a criança tá lá descobrindo as coisas com materiais desestruturados, né? Tá lá tentando colocar a tampinha em cima encaixar a tampa na vasilha, tá lá descobrindo qual que é, o que que acontece para a chave fazer aquele barulho legal, e a gente tá preocupado lá em comprar o brinquedo cheio de estratégia e possibilidade para a criança, né? Então, isso às vezes surpreende muito e a gente precisa pensar na concepção de infância que a gente tem, né? Como que a gente vê a criança, como que a gente como que a gente observa, como que a gente permite o espaço para essa criança, como que a gente permite que a criança tenha um próprio espaço, né? Porque criança é uma coisa, adulto é outra. Não tem essa de a gente deixar um pote de vidro lá e falar para a criança não encostar naquilo, né? Que a gente precisa deixar aquele enfeite lá porque a gente quer. Mas a criança tem a especificidade dela e isso é pouco visto, né? Então a gente precisa muito educar o nosso olhar para a criança, porque que lugar que ela ocupa no nosso meio? Será que ela tem um lugar? Será que ela tem um espaço que é dela? Sabe? Não é o espaço, ela tem um quarto, uma cama, não. Será que ela tem um espaço que é para ela fazer as suas marcas? Né? Será que ela tem uma parede que ela pode rabiscar? Será que ela tem sei lá, um lugar que ela pode fazer bagunça? Um lugar que ela pode dar o trabalho que ela dá? Sabe? Esse é o lugar da criança. E muitas pessoas, elas repudiam isso. Então, a gente precisa pensar nisso com carinho também, porque a gente precisa pensar se a gente está respeitando a especificidade de cada ser, se a gente está lidando com as diferenças de cada ser, né? O adulto tem uma especificidade, a criança tem outra, e aí você, adulto, lidando com criança, querer colocá-la no seu mundo, no mundo do adulto, é meio complicado. É a mesma dificuldade que a gente tem de entrar no mundo da criança. Se eu não consigo lá pular dentro da piscina de bolinha e sair andando com a agilidade que aquela criança tem, do mesmo jeito essa criança não consegue se articular com agilidade no meu mundo, que é um mundo totalmente diferente do dela, né? Então, vamos pensar mesmo em como que a gente enxerga essa criança e como que a gente vê e analisa o espaço que essa criança tem nesse meio social que a gente vive. O que a gente faz, então, com tudo isso, né? Com tantas questões, com tantos pensamentos, com tantos questionamentos em relação à educação infantil, em relação a como que a gente transmite o conhecimento para a criança, que agora está diferente, né? Está de uma maneira virtual e não presencial. E o contato presencial com as crianças é muito importante, e ele é o que transmite o conhecimento, é o contato presencial e social, né? O que a gente vai fazer, então, nesse momento aqui que a gente tem que falar, eu aqui, criança lá, né? Eu como professor, eu como terapeuta, né? Só tá salvando aí o pai e a mãe, que são as pessoas que estão com a criança, são as pessoas que podem ter esse contato privilegiado nesse momento, né? O que a gente vai fazer?
aqui, nesse espaço aqui, do lado de cá. A gente vai pensar em desenvolver uma linguagem mais adequada ao modelo de educação que a gente está agora, que é o modelo, né, virtual, sem contato físico, e desenvolver alguns meios para isso, para a gente chegar, alguns meios e métodos para a gente chegar nesse mediador. Também a gente vai pensar nessa criança que está do lado de lá, que ela precisa de ter a qualidade no fazer dela. O que é o fazer dessa criança? Acordar, fazer as atividades diárias dela, brincar, participar do meio que ela está vivendo, dormir, comer, são as atividades do meio dela que ela vive, as atividades de vida diária dela. Ela precisa ter brincar com mais qualidade nesse momento, com menos volume de informação e menos tarefas, né? Deixa a rotina, a própria condução da rotina já vai ser a tarefa dela e já vai ser o meio e já vai ser o contexto pelo qual ela vai criar aprendizado, que ela vai aprender as experiências que ela está vivendo ali. Então, o que a gente vai fazer? Qualificar essa rotina, qualificar esse brincar, qualificar essas relações lá que ela está tendo nesse meio que ela está vivendo agora, que é com os pais dela. Nós, aqui, como mediadores, como professores, a gente vai tentar conduzir um pouco, tentar... não é interferir, não, porque a rotina de cada um é a rotina de cada um. Mas a gente vai tentar qualificar um pouco mais as relações que acontecem dentro da rotina e dentro das atividades de vida diária que essa criança tem. Então, vale aí a criatividade para você conseguir entrar nessa perspectiva. Você, professor, você que está precisando fazer uma educação infantil à distância, né? Que é uma coisa um pouco surreal, mas assim, a gente precisa se adaptar, porque senão a gente vai ficar parado, sem possibilitar uma qualidade de interações para essa criança, sem oferecer, né, o que a gente conhece para esse público que é a infância e os pais dessas crianças que estão em casa nesse momento e fora da escola, né? Então, fora da escola, o que a gente pode fazer? Se a gente conseguir fazer isso que a gente está fazendo aqui, beleza. Se a gente não conseguir, não, a gente vai ter que deixar. A gente vai ter que deixar a rotina e a condução lá de casa tomar em conta, né? Considerando as diversas realidades dos professores, né? Que às vezes não tem essa possibilidade de chegar na criança por essa via. Então, a gente vai ter que ficar tranquilo, deixar essa criança viver as experiências dela domésticas e aprender com elas, e aprender com o brincar que elas têm, com a materialidade que elas tiverem lá do outro lado, né? Então, a gente pode pensar aqui nessa qualidade desse fazer, menos volume de atividades, menos tarefas e mais qualidade, né? Menos quantidade e mais qualidade. A gente pode também, aqui do lado de cá, sugerir incentivar as pesquisas com essas crianças em casa. Desde observar o sol, o movimento do sol, até pesquisar por como que uma lagarta consegue se movimentar, né? Então, vale a gente estimular esse tipo de coisa. A gente pode utilizar também a leitura de livros literários, porque a leitura é uma coisa que estimula muito a imagem, as formas de comunicação na leitura são formas muito criativas, muito inteligentes, que também conseguem atingir a percepção dessa criança, as imagens são ricas e a criança lê e observa imagens. E isso é importante, é um estímulo muito importante para o desenvolvimento dela. Enquanto ela não codifica ainda o nosso código de comunicação, que é a língua, ela tem outros diversos tipos de linguagem, diversos outros tipos de trocas de comunicação, né, com esse meio. E a imagem é uma coisa que é muito pertinente para essa criança. A gente também pode focar as nossas propostas na qualidade do brincar, né? Levar essas propostas para a ludicidade, tornar essa aprendizagem mais lúdica, porque ela aproxima mais da linguagem da criança, do conhecimento de mundo da criança, de como que a criança apreende a realidade, como que a criança assimila
as coisas é através da ludicidade, e isso é inegável. Então, o brincar, ele tem que ser a prioridade nesse momento. Então, as nossas propostas, elas vão focar nessa qualidade do brincar, porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar relações de qualidade, a gente vai criar também trocas afetivas e efetivas, porque o brincar tem muito significado para a criança, então isso vai ser afetivo e vai ter efeito, vai ter um efeito sobre ela e sobre o outro. Então, as trocas, elas vão ser mais significativas. Quando a gente foca na qualidade do brincar, então a gente vai ampliar o universo dessa criança e o conhecimento de mundo, porque a linguagem e o mundo da criança é a brincadeira. Então, dentro da brincadeira, a gente pode explorar e a gente pode mudar as propostas, a gente pode criar, a gente se diverte, a coisa fica leve, todo mundo aprende e apreende de uma forma muito mais divertida, muito mais satisfatória do que se fosse só recebendo, né? Quando a gente estabelece troca, a gente dá e a gente recebe também. E a criança nesse lugar, é importante ela estar nesse lugar de troca. A gente melhora também a autonomia e a autoconfiança dessa criança quando a gente estimula o brincar, porque não é quando a gente estimula o brincar, não. Né? Tem criança que precisa de que o brincar seja estimulado, mas estamos falando aqui, em sua maioria, de crianças que brincam, então a gente vai estimular, a gente vai falar de quando a gente qualifica o brincar, né? A gente pode possibilitar a melhora da autonomia e da autoconfiança dessa criança, porque ela está se conhecendo, ela está conhecendo o meio onde ela está vivendo, então ela começa a confiar mais nesse meio, ela começa a confiar mais em si mesma também. E aí a gente melhora a intencionalidade dessa criança, a gente permite que ela seja menos passiva e menos reativa e tenha mais intenção de modificar esse meio e tenha mais interesse pelas coisas que ela está sendo exposta. A gente aumenta, então, a curiosidade dessa criança, se a gente pensar em tudo que a gente falou até agora, né? Quando a gente incentiva pesquisa, quando a gente oferece literatura. Então, a gente vai criar um ser que tem desejo de aprendizado, que tem desejo de observar as coisas, que tem curiosidade, que tem investigação. É isso que a gente está tendo que estimular, que a gente precisa de estimular agora nesse momento. E aí, todo nesse contexto, a gente pode orientar as famílias, a gente precisa de pensar em orientar as famílias que incluam as crianças em tudo que elas puderem. E fazer isso, gente, envolve uma disponibilidade do outro. É o que a gente faz lá dentro de sala, é o que a gente faz na escola, que permite que a gente ofereça experiências ricas, é incluir a criança no meio, por exemplo, numa atividade de culinária. Você vai lá fritar um ovo, você precisa incluir a criança nesse meio. Como você faz isso? Você vai pensar, ela não alcança o fogão, então você vai adaptar uma forma dela alcançar. Ela está exposta ao risco do fogo, então você vai pensar numa forma de proteger. Mas com todas essas oportunidades, a criança está sendo exposta a uma situação de aprendizado. Né? Como é que liga um fogo, como é que quebra um ovo, que hora que mexe no ovo, como que joga um sal, qual quantidade, que cuidados que eu tenho que tomar para chegar perto desse fogão, né? Se for um bolo, como que eu tenho que mexer para não deixar a farinha sair da vasilha, qual a quantidade de elementos que a gente coloca, quais os elementos, qual a textura daquilo ali, tudo isso é aprendizado de educação infantil, é aprendizado de crianças de 0 a 5, 6 anos, né? E as experiências domésticas agora, nesse momento, elas vão ter que se tornar mais qualificadas. E os pais precisam saber conduzir isso de uma maneira que inclua essa criança para ela se sentir pertencente àquele meio, para ela se sentir participante daquele meio. Isso é muito importante para a autoestima, para a autoimagem, para a autoconfiança, né? É muito importante para a apropriação do aprendizado, a apropriação do meio onde ela vive, porque além desse aprendizado, da participação, do pertencimento que elas têm, que vão acontecer nesse momento, a criança está criando essas habilidades sociais, né, que elas são imprescindíveis para a vida dela inteira. Então, nosso papel nesse momento, como professores, como mediadores,
pessoas que estão cuidando de uma educação à distância agora para crianças pequenas, para crianças na fase da educação infantil, a gente tem esse papel de colocar esses estímulos para as famílias. E a gente vai modular. Para que famílias que a gente está falando? Para que crianças que nós estamos nos expondo? Para que criança nós estamos promovendo tais estímulos, né? Então, nós vamos adequar a nossa linguagem, adequar as nossas propostas para as diferentes realidades e pensar em toda essa abordagem aí que coloca a criança como um ser ativo nesse mundo, como um sujeito do aprendizado, né? E não como um ser sujeitado a uma proposta, e não como um ser sujeitado ao meio onde ele vive. Não, ele é sujeito daquele meio. É muito diferente. Então, nós temos esse papel como professores e eu espero que cada um de vocês que esteja inserido nessa realidade, que tenha sucesso, que pense no ser que está lá do outro lado, que também precisa de você, que também precisa da luz que você pode oferecer nesse momento, tá? Eu espero ter te ajudado e as referências que eu sugiro para que você leia e consiga entrar nesse contexto e nessa visão de infância que eu apresentei aqui são Paulo Freire, Ana Teberovski, Reggio Emília, né, Malaguzzi, Bia Cardoso, Magda Soares, Freinet, Montessori, Francesco Tonucci, vários, Piaget, Vallum, Vygotsky, são muitos autores que a gente pode ler para a gente conseguir compreender essa infância de uma maneira mais embasada, de uma maneira mais profunda, e com certeza essa leitura e essa referência, ela vai te dar outros nortes para que você consiga atingir a infância de uma forma efetiva e contribuir para a formação humana de um ser que vai ser um ser muito íntegro, muito feliz e muito resoluto, num futuro bem próximo, e vai fazer o nosso mundo ficar muito melhor, né? E criar estratégias para que a gente viva uma vida cada vez mais tranquila, mais feliz. Espero ter te ajudado e conto com vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.